Boa noite, graças a Deus, queridos, amém? Vamos orar, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, consagramos a Ti esse tempo, Senhor. Vem falar conosco, abre nossos corações, nossas mentes, Senhor. Abre nosso entendimento, nos desafia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Crianças, já subiram, já? Até 8. Christian, até 8. Bom dia, Christian. Quem mais? Quem mais? Fefu, até 8. Ah, eu passei dos 8. Mas, pessoal, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre discipulado, continuando a sequência. Falar um pouquinho sobre seguindo Jesus de verdade. Então, falando sobre o discipulado bíblico semana passada, e hoje falar sobre chamado missional. Se tem diversas igrejas no lugar, para que uma nova igreja seria aberta? Né? Qual o sentido? Por que nós abrimos aqui a GNF? No começo de tudo, qual foi a motivação inicial? Quando estávamos tendo estudos bíblicos lá em casa, no primeiro momento nós pensamos em pegar todo mundo e ir para uma igreja. Mas a gente estava percebendo que o pessoal tinha uma característica e a gente tinha sonhos que não estavam batendo com aquilo que a igreja tinha como sonhos para eles. E até foi aconselhado pela liderança de lá que a gente começasse algo diferente nesse perfil diferente. E aí eu vou chegar no seguinte pensamento. O que é ser igreja então para nós? No nosso pensamento de ser igreja. E eu queria que vocês vissem primeiro um vídeo. A maioria da igreja conhece esse vídeo, mas agora ele está arrumando a versão dele dublado e que vai dar uma base para essa pregação hoje. Põe pra gente o vídeo 0, por favor, Gabriel. Jesus disse: Ide e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como Ele fez, e como Ele fez, e eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. Quando a gente estava tentando formar uma ideia de discipulado um pouco diferente, o que era um pouco diferente para a gente? Seria levar essa presença da igreja lá para fora. Nós chegamos num ponto onde, como que eu posso ser um cristão fora de um culto? Foi a pergunta inicial que nós tivemos. Eu sei que hoje parece ter um assunto um pouco repetido, mas eu quero entrar no detalhe dele maior hoje. Vou falar para você que é a primeira vez que eu falo sobre isso na igreja aqui, na GNF. Sobre esse assunto, que é o termo missional. Nós não nascemos simplesmente para participar de cultos e organizar atividades para Deus.
Nós nascemos para transformar o mundo lá fora, como Jesus fez. Ah, mas Jesus estabeleceu uma igreja. Não estou falando de igreja. Estou falando de você. Você ser igreja lá fora. Você levar a realidade de Jesus para onde você anda. O termo missional, ele é uma derivação do missionário. E nós vamos entrar um pouquinho no detalhe dele hoje. Próximo slide, Gabriel. Eu queria que vocês lessem comigo. A princípio, 2 Coríntios 5. Eu vou ler aqui. A gente não tem que ligar a luz agora? Eu leio para vocês. 2 Coríntios 5. Do 11 ao 21. Olha que interessante. Portanto, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens, mas a Deus já somos manifestos, e espero que também nas vossas consciências sejam manifestos. Não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos a ocasião de vos gloriardes por nossa causa, a fim de que tenhais resposta para os que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus. Se conservamos o juízo, é para vós, pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Por isso daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos desse modo. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Fale comigo assim: ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores. Fale comigo, embaixadores. Por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Queridos, eu queria falar sobre isso da seguinte forma. Quando Deus nos direcionou, que nós deveríamos pelo menos a cada 2, 3 meses, tirar o culto do domingo à noite e colocar só de manhã. Na primeira reunião de líderes que eu falei disso, lembro que ninguém se opôs. Falamos disso e foi tranquilo. Só que aí eu não lembro quem, agora me perguntaram, mas por quê? Qual que é o propósito disso? Falei, o propósito disso é que a gente está gastando pouco tempo com nossas famílias, nossos amigos. Isso para mim não é ser cristão. Ser cristão é levar a realidade com quem você convive. Então, se você não convive com ninguém, como é que você vai ser cristão? E aí desmarcamos tudo no domingo. A princípio seria a cada 2, 3 meses, mas ele ficou todo mês, logo de cara. E aí eu falei para Estela, próximo passo agora vai ser a gente conseguir fazer numa chácara isso. Não usar o salão. Poder ter um jogo de futebol, ter uma piscina, a gente comer carne e fazer o culto lá. Fazer um piquenique de repente. Porque aí a nossa convivência se torna mais importante do que o roteiro religioso de todo domingo congregar. Porque depois de um tempo, não tem prazer em congregar, ir ao culto. Aí você começa a fazer isso para se alimentar de Deus, porque você mesmo não está tendo Deus. É isso, tem necessidade do culto. Não vai lá para prestar adoração a Deus e ajudar outros irmãos a terem comunhão. E aí é necessário que você tenha conversões ao Senhor, batismos do Espírito Santo, novas buscas, novos momentos de busca. Só que onde é que você demonstra isso? É na sua vida cotidiana lá fora, aonde nós temos uma missão lá fora. É o Missio Dei, a missão de Deus por onde você vai passar. É o que Deus te chamou para fazer. E aí chegamos ao ponto de pensar, poxa, eu sou um embaixador lá fora, então
Eu sou um representante de Jesus lá fora, aonde eu ando? Sim. Mas não para julgar quem age errado, mas para reconciliá-los com Deus através da sua vida. E aí, queridos, entra no ponto que eu queria entrar. Que é, quem eu sou então para esse povo lá fora? Eu sou um estrangeiro lá fora? Eu sou um alienígena no meio desse povo? Quem eu sou com esse povo lá fora? Qual que é o meu propósito, meus parentes e amigos que não conhecem Deus? Como que eu me comporto lá? Sabe quem você é lá fora? Você é um missionário de Deus lá fora. Você é um missionário de Deus lá fora. Qual é o papel do missionário, gente? Ele dá com o paradigma cultural. Ele dá com a realidade desse povo lá fora. Ele dá com a mentalidade diferente. Essa é a realidade do missionário. Um missionário é assim, ó. Vamos supor que o Moab e o Igor vão sair em missões para ir para Ilhas Maurício. Ilhas Maurício é uma pequena nação na parte sul da África, entre a África e a Ásia, aonde eles são um pouquinho mais escuros que o Igor. Logicamente bem mais claros que o Moab. Mas eles são mais ou menos assim. A Ilhas Maurício era conhecida porque casais passam a lua de mel nas Ilhas Maurício. As Ilhas Maurício, lá eles falam um pouco de inglês arrastado e falam bastante francês. Nas Ilhas Maurício o povo é pobre. A situação do povo é uma situação de pobreza razoável, dando sinais de melhora em alguns pontos. Vivem só da pesca. E alguns ricos têm as pousadas para a lua de mel. Um lugar muito bonito. E eles começam a estudar a realidade das Ilhas Maurício. Vão perceber que a maioria do povo lá é muçulmana e budista. 25% são cristãos. Vão perceber que lá tem muitos rituais que acontecem. Eles têm uma simpatia com o hinduísmo. Vão perceber o que se precisa naquele lugar. Aí os dois começam a fazer um curso de francês. Por quê? Porque é a língua que eles falam lá. Correto? Começam a assistir programas. National Geographic, Discovery Channel, sobre Ilhas Maurício. Livros de história sobre Ilhas Maurício. Começam a ouvir música que se toca nas Ilhas Maurício. E aí, como igreja, a gente se ajunta aqui, faz um mutirão, reúne um valor de passagens e eles vão para Ilhas Maurício. E ficam lá 2 semanas, conhecendo as igrejas que estão lá, realidade do pessoal. Vão gravar conversas, filmar tudo. Vão voltar para cá e vamos estudar Ilhas Maurício. A gente monta uma comissão de pessoas que com eles vão começar a orar pelas Ilhas Maurício. Preparar materiais para as Ilhas Maurício. E começa todo um trabalho de entendimento. Como é que aquele pessoal pensa? Como que eles agem? Pegam algumas igrejas lá como parceiras, preparam material para jovens e descobrem que lá, vamos supor, até agora tudo era real que eu falei, mas eles vão descobrir que lá tem uma realidade de divórcio muito grande, por exemplo. E está começando a usar drogas agora. E eles pensam, puxa, conhecemos problemas de drogas no Brasil. Sabemos como é que aqui vai acabar ficando. E aí, montamos o que, gente? Uma forma de evangelismo para Ilhas Maurício. Entende isso? Porque o papel do missionário é se preparar para a realidade onde ele está inserido. Todo mundo está entendendo isso? Esse exemplo de Ilhas Maurício? Beleza. Mas agora a gente quer na realidade que o Lucas vai estudar no Francisco Parente, que não é tão longe quanto Ilhas Maurício. É logo ali. Mas lá no Francisco Parente tem uma realidade de pensamento, uma forma de agir. Tem um grupo que fuma narguilha 11 horas da noite na esquina da escola. Tem um pessoal que é mais bagunceiro, umas meninas que são mais atiradinhas e por aí vai. E aí, como é que vai ser? Ele vai estudar no Francisco Parente? Então ele é um missionário no Francisco Parente. O chamado de Deus para nós, ele é atemporal.
Não é só hoje ou amanhã. É para daqui a um mês e foi um ano atrás. O tempo todo você é um missionário no contexto que você está. É entender a realidade daquelas pessoas, como que elas agem, o que elas ouvem. Faz parte do seu chamado, da sua vocação, do seu papel como cristão, de embaixador de Cristo, de ministro da reconciliação. Por quê? Porque o que eles fazem no dia a dia é o que desagrada a Deus. Não interessa se lá, no vizinho dos parentes, os cristãos não estão cumprindo o chamado deles. Ou você vê escândalo com pessoas que diziam cristãs lá. Não interessa nada disso. Quer dizer que você, no contexto que você está inserido, você é um missionário. Missional é o estilo de vida de um missionário. Você vai chegar em casa e a sua vida de lazer continua. Você vai jogar o seu PlayStation lá, você vai assistir seu filme, vai comer uma pizza, mas somente o tempo todo está focado em eu preciso ter comunhão com Deus. Porque aquele povo, quando eu chegar na escola na segunda-feira, o primeiro deles, se for em depressão, eu tenho que ter uma palavra de Deus para eles. Eu tenho que ser luz lá. Eu tenho que ser mais um lá no meio do povo que faz diferença. Eu tenho que ser isso. Eu fui chamado para ser isso. Jesus foi um missionário nesse mundo, do reino dos céus. Eu sou um missionário na escola que eu estudo, no trabalho que eu trabalho, no bairro que eu moro, do reino dos céus. De repente não tem a complexidade de ir para as Ilhas Maurício. Aquele Ângelo que veio aqui do Metanoia, ele está indo para o Equador, Uruguai. Onde que ele está indo, gente? Paraguai? Uruguai. Ele falou para mim que ele e a esposa, eles estão estudando, sei lá, 6 anos na realidade daquele lugar. Já foi lá algumas vezes passeando, para conhecer, sondando. Eles estão orando por lá faz tempo. Eles estão criando a bebezinha deles, falando em português e espanhol com ela. Os dois ficaram com o espanhol fluente para ir para lá. De repente você não precisa toda essa complexidade. Eu estou orando pela Zâmbia desde que eu voltei de lá. Eu estava orando antes de ir para lá. Esse ano temos missões da Zâmbia de novo. Para a glória de Deus. Mas para ir para o seu trabalho, de repente não tem essa mesma complexidade. Mas Deus precisa de alguém naquele lugar que age como Jesus age. Os solitários estão por aí. Os drogados estão por aí. Pessoas em impureza sexual estão por aí. Os falsos cristãos estão por aí. Os orgulhosos estão por aí. E o que nós vamos fazer de diferente? Deus espera uma coisa de nós: que sejamos missionários lá. E que esse seja nosso estilo de vida. Um discípulo de verdade de Jesus, ele é um missionário onde ele está. Gabriel, vídeo 1, por favor. Here's the church. Here's the steeple. Open the doors. Where are all the people?
sua Bíblia em Mateus 28, 16. Mateus 28, 16. Pode ligar. Mateus 28, 16. Mateus 28, 16. Partiram, pois, os 11 discípulos para a Galileia, para o monte onde Jesus designara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E aproximando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Nós todos queremos que Jesus esteja conosco. Mas aí a gente fica com aquele pensamento assim: para que eu quero Jesus comigo o tempo todo? É para o meu bem-estar? É para eu poder ser abençoado em tudo na minha vida? Ou eu estou preocupado com os de fora? Quem foi chamado para fazer a obra de Deus? Será que são os pastores que foram chamados? Os evangelistas? Aqueles que trabalham só para Deus, só para as coisas da igreja? Ou cada cristão foi chamado para fazer a obra de Deus? Qual que é a expectativa de Jesus para transformar o mundo lá fora? Tem duas abordagens, queridos. A abordagem da atração, o atracional, atraí-los, é assim: vamos trazer o bairro inteiro para dentro da igreja. Quantos cabem aqui dentro? O dia mais cheio nosso tinha quantas pessoas aqui? O dia mais cheio foi o global. Não foi o global? 250 pessoas? Festa de reggae, 210 pessoas? Festa das crianças, 200 pessoas? Teatro A Herança, 180 pessoas? Teve um dia com mais gente. Campeonato de skate, quase 300 pessoas. Teve uma hora que alguém contou os 120 andando ao mesmo tempo. 300. Pois é, na rua menor que nós temos no bairro, que é a Assis aqui, eu acho que tem mais do que esse morador. A ideia de Deus não é essa, queridos. Queremos trazer todos nós pudermos. Mas a ideia de Deus de transformação não é frequentar a igreja. Entenda isso. Isso não funciona. Você pode viver na igreja 1 ano e não ser um cristão. É lógico que se você é um cristão, você vai querer congregar com outros, se reunir com outros. Amém. Para isso vemos... Para isso... Como fica o verbo aí? Vir nesse jeito? Por isso... temos vindo à igreja. Olha, deu certo agora. Por isso nós estamos aqui de domingo. Mas não é esse o propósito de Deus para a transformação da realidade social. Encare a presença de Deus como uma tocha que você tem que manter acesa. A sua oração, o seu jejum, leitura bíblica mantém a tocha acesa. E você leva a tocha para outros, eles também querem ter uma tocha, você explica sobre a tocha e eles ganham uma tocha. E de tempos em tempos se reúne com os outros que têm a tocha, para fazermos um grande fogo, uma grande festa para Deus, com todas as tochas reunidas. Isso é a igreja. Só que o povo lá fora, ele não é transformado quando eles vêm ver a nossa tocha. Porque a nossa tocha ela brilha na pregação, na música. Quando um ora pelo outro, a tocha brilha. Quando reunimos todas elas juntas,
Adoramos todos juntos e unidos com vontade. Como é bonito. As tochas juntas. Mas não é esse o propósito de Deus. Não é atraí-los aqui para ver a nossa tocha. Mas é ir lá fora onde eles estão e a sua atitude ser diferente. A sua vida mostrar a tocha para eles. Conhecer a Bíblia de uma forma que a sua vida transmite a Bíblia e as realidades dela. A sua ação é diferente. Ao invés de atrairmos eles para cá, vamos ser igreja onde eles estão. Vamos lá. Quando o seu vizinho falar que a mãe dele está doente, ore pela mãe dele. Quando o seu irmão falar que está com problema no emprego, ore pelo emprego dele. Quando alguém te perguntar como é que está a vida daquela pessoa que não está bem, use um versículo bíblico para explicar que temos que nos preocupar e amar ela, ao invés de criticá-la. Na hora que te oferecerem aquilo que é errado, haja de acordo com o que a Bíblia te ensina. Mostra a diferença. Seja você o ministro da reconciliação. O versículo que nós lemos agora fala de ir para Samaria. A Samaria era um bairro, era uma cidade perto de Jerusalém, onde o povo tinha inimizade. Vamos lá também. A Judéia era toda a região que eles estavam. Vamos lá também. Lá nos confins da terra. Vamos lá também. Só que daqui para lá, eu vou falar por onde eu estou andando. Meu pai trabalha em Itapevi. Itapevi é quase os confins da terra. Você pega umas 18 estações de trem para chegar lá. Mas daqui para lá, você tem 18 estações para me mostrar que você é cristão. Está entendendo isso? Ele tá bom, Chico. Daqui para lá você tem um longo caminho para demonstrar que você é cristão. Gente, quem foi chamado para fazer a obra de Deus? Todos nós. Ele falou para a gente ir fazer discípulo. Entenda isso. Como é que se faz discípulo? Com a sua vida. A sua vida é o exemplo do discipulado. Gabriel, vídeo 2, por favor. This is the missional church. Simple. In the past, churches have spent large amounts of resources to construct the most attractive places imaginable for the community in which they were situated. Great music, compelling teaching, and a host of programs designed to gather people together were the staple of such church communities. Anyone who wanted to come was welcome, and church members were encouraged to invite their friends and neighbors. Generally, people had a pleasant experience. The people who came and were cared for seemed relatively similar. Education, income, pastimes, race, struggles, and histories seemed to be almost identical. Eventually, someone asked the question, what about all the people who aren't like us, but who live around us? Why aren't they here too? In response, the church increased its marketing budget, direct mailing the community, taking out ads in local papers, buying radio time, releasing a fresh web page, and offering to host the world's greatest event. The church was determined to be the center of everything great that happened in the community. Church members began to rely on the church to do the work of conveying God's story in the world. If someone could be brought to an event, they could hear about Jesus from a professional teacher. Inviting people became synonymous with evangelism. The missional church, on the other hand, empowers its members to be the church in the community. The church trains, resources, encourages, and challenges its people to live out the good news in their community with those who would otherwise be suspicious of a church and its marketing efforts. The church sends out its members to live among people unfamiliar with church customs, songs, and what it holds sacred, just like a foreign missionary. The missional church recognizes then that every believer embodies the life of the church in their neighborhood, in their school, or at their place of work. Each one of them telling God's story in the context of compassionate and genuine relationships.
Foi muito rápido? Simplificando é assim. Até um tempo atrás se pensava, a maioria das vezes ainda pensa isso, que ganhar pessoas é só evangelismo, isso não é evangelismo. Evangelizar é convidar a pessoa para vir para a igreja. Então, qual que era o pensamento que ficava? Vamos fazer a igreja mais bonita que nós pudermos. O louvor mais bonito que pudermos. Vamos colocar um pregador profissional lá na frente. E vamos convidar todos os que pudermos para vir no culto. E conhecerem o quanto nós somos organizados e Deus é bom. Esse era o pensamento. Agora temos uma nova mentalidade de que isso tudo não resolve. Que é a ideia da igreja missional. O que é a igreja missional? Em vez de eu trazer todo mundo para a igreja e mostrar aqui o que nós podemos fazer, eu vou capacitar as pessoas que estão aqui para ir lá onde eles estão e fazer diferença lá. Está entendendo isso, igreja? Jesus ensinou dessa forma. Ele mandou ir lá. Ele não mandou buscar todos do mundo inteiro e levar para Jerusalém. Não, tragam todos para Jerusalém. Não. Vão lá onde eles estão. E sejam referência, sejam luz lá. Por isso é que o discipulado tem que funcionar. Você tem que aprender o que é ser um cristão na sua vida. Por isso tem que conhecer as ferramentas que nós estamos disponibilizando para você. Seja um curso de casais, seja homem ao máximo, mulher única, veredas, o estudo bíblico no domingo, o discipulado pessoa a pessoa com cada um dos líderes. Por quê? Porque na hora que aquela mulher te convidar para sair, você vai poder falar não. Que aquele homem te convidar para sair, você vai falar não. Que aquela pessoa falar que vai se matar, você sabe o que dizer para ela. É lá onde você vai orar. E tendo comunhão com Deus, as coisas vão acontecer. Não é trazer isso para cá. Vamos na igreja comigo, alguém vai orar com você. Amém, alguém ora por ele aqui sim. Mas ora você. Nós não temos oradores profissionais aqui dentro. Mas todo crente é um ministro. Para receber na sua vida a presença de Deus, para levar essa presença. Se não está tendo presença, uma coisa está errada. Confesse seus pecados e aceite o discipulado. Aceite as ferramentas que estamos disponibilizando para você. Para que a sua vida seja transformada. E você seja um missionário para onde você andar. Amém, igreja? Está me entendendo? Próximo slide, Gabriel, por favor. Vamos ler Atos. Eu leio aqui para vocês. Atos 11, do 19 ao 26. Aqueles, pois, que foram dispersos pela tribulação suscitada por causa de Estevão, passaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia, porém, entre eles alguns cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a notícia dessas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou, e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu, pois, Barnabé para Tarso em busca de Saulo, e tendo-o achado, o levou para Antioquia, e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja, e instruíram muita gente. Em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Para você entender isso, quando Jesus falou para Pedro que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, eu imagino de Pedro pensar numa porta viva vindo para cima dele. Mas o contrário,
A igreja é que ia para cima das portas. E as portas não prevaleceriam contra a igreja. Os discípulos foram para Antioquia. Os sirenenses pregaram para os gregos. Começaram a estender a pregação. E eles começaram a conviver no meio desse povo diferente. Imagina, Barnabé está indo para Tarso. Os discípulos para Antioquia. Os sirenenses no meio dos gregos. Eles não foram lá só para pregar. Igreja, entenda isso. Pessoas de uma cultura específica entraram em outras culturas e conviveram entre eles. Trabalharam, criaram relacionamentos, criaram atividades. E lá no meio deles, eles influenciaram de forma a pregar e pessoas se converterem lá. E pela primeira vez foi usado o nome de cristãos. Sabe o que isso quer dizer? Que eles se comportavam de tal maneira que lembrava a Cristo. Pessoas que não conviveram com Jesus, que não tinham a Bíblia que nós temos, viram os discípulos chegando, homens estrangeiros, andando no meio deles. E eles tinham um certo costume que chamava atenção, a ponto de ganharem um nome específico. Os cristãos estão aqui na cidade. Está entendendo onde eu quero chegar? Imagina chegarem aqui na Vila Bartira 10 pessoas que têm um sotaque diferente, uma língua diferente, costumes diferentes. Começam a conviver. E depois de algumas semanas, alguns meses, o povo se interessa pelo que eles estão falando. Abrem suas casas para eles. Param para ouvir o que eles estão dizendo. A ponto de falarem que esses homens são de um grupo específico. Mas que grupo? Eles imitam o Cristo. Esses homens são cristãos. Não foi pelas pregações, queridos. Foi pelo estilo de vida. Foi pela forma de demonstrar quem Jesus era e o que era importante para Jesus. Você chega lá, no meio dos seus parentes. Eu não sei quantos dentistas tem na região da Carina. Quantas farmácias tem no Vladimir. Eu não sei quantos cristãos tem no trabalho do Alex. Ou quantos professores na escola da Cris. Mas sei que o nosso chamado é que as pessoas percebam que nós temos valores diferentes. Nós levamos uma presença diferente. A ponto de se interessarem por esses valores. A ponto de valorizarem a nossa companhia. E se interessarem em saber qual é a razão da vida que nós temos. Nós somos chamados para ser uma igreja missional. Uma igreja que não está preocupada em mostrar que tem condições financeiras, que faz bonitos trabalhos. Não. Nossa preocupação é mostrar para o mundo que nós temos uma missão a cumprir aqui nessa terra. A missão de levar o reino de transformação por todos os lugares. Nós não queremos atraí-los aqui para ver uma situação bonita. Nós queremos ir lá até onde eles estão e agir de forma diferente. Márcio, avisa lá, por favor, para ele estar atrapalhando. Por favor. Quem dera, formos uma igreja tão missional a ponto do povo nos chamar de cristão sem que a gente fale alguma coisa de Cristo. Que se a gente se encontrar em alguma cidade por aí, em missões, ou num trabalho, ou uma reunião, que seja, pela atitude, as pessoas reconheçam que nós representamos a Cristo.
Existem uma geração nova de jovens se levantando aqui, ao redor de nós. Você está vendo aí jovens ouvindo funk o tempo todo, alguns roqueiros um pouco diferentes. Tem alguns outros interessados em várias outras coisas diferentes. Na internet há vários costumes diferentes. São os chamados pós-modernos. Não é mais um modismo, já entendemos que não é. Mas uma cultura nova que chegou para ficar. E vai transformar o mundo e suas relações. Tem também alguns tipos de jovens que chegaram agora, que os estudiosos chamam de pós-cristão. Sabe o que é isso? Cresceram em famílias onde nem o pai nem a mãe tem qualquer conhecimento ou entendimento da Bíblia. Sabia disso? Eu acho que todo mundo aqui cresceu numa casa onde havia um respeito pela Bíblia, não foi? Alguém aqui não cresceu numa casa assim? Onde o pai e a mãe falavam, olha, cuidado com a Bíblia diz. Onde sequer tinha uma Bíblia na mesa, ou em cima da TV, da penteadeira aberta. Mas havia um interesse em saber o que a Bíblia era. Agora há jovens novos crescendo que não fazem a menor ideia do que é a Bíblia. Há um tempo atrás eu estava numa reunião de trabalho e alguém falou do filme A Paixão de Cristo. E uma garota falou assim, peraí, aquele está falando de um cara que morreu, é verdade isso? Eu ainda pensei, ela está no Brasil mesmo? Mas é real. Ela não sabia nada sobre a Paixão de Cristo. Ela nunca viu uma peça de teatro, nunca viu um filme. Não tinha a menor ideia. E aí? Como nós vamos lidar com essas pessoas? Vamos lá, vai ter um culto lá na minha igreja. O cara fala, pra que eu vou no culto na sua igreja? Dá dinheiro pro pastor? Para ele comprar um sítio? É para isso? O que vai acontecer comigo lá dentro? Eu vou ajudar o pastor a ter um carro importado? Se ele não trabalha, fica o dia inteiro lá? Jogando videogame na igreja? Esse é o pensamento que ele vai ter. Mas aí você convive com ele e ele viu que você não olha para a mulher que passou. Ele viu que você não fala mal do cara que trabalha com você, que reclama o tempo todo. Ele viu que você não desfila uma cara feia em 6 dias de 7 da semana. Ele viu que tem diferença em você. Há uma felicidade, uma alegria que faz parte do seu ser. E aí ele chegou doente, você orou por ele e ele foi curado. Ao invés do convite ser, vem na minha igreja ver um culto, vai ser, cara, o que é isso que você tem, cara? Eu quero conhecer isso aí. Qual que é a esperança que você tem de vida que eu não estou entendendo? Esse é o missional. Queridos, a gente discutiu muito isso aqui no passado. Em algumas reuniões de discípulos, algumas reuniões de líderes, a gente discutiu muito esse conceito de como aplicá-lo na igreja. Sempre foi muito difícil. Agora estou abrindo o coração para vocês. Sempre foi muito difícil, porque a maioria das pessoas, por mais que não veja nenhuma igreja, tem algum conhecimento de igreja. E vai ter na mente o pensamento de que o pastor, ele é o homem de Deus. Eu preciso dele para ouvir Deus falar. Eu preciso dos líderes para saber o que Deus está falando. E aí quando a gente fala, não, todo mundo tem que ter o Espírito Santo, todo mundo tem que ouvir de Deus. Todo mundo tem que ter conhecimento de quem Deus é. É um paradigma doido, uma mentalidade doida. E aí quando eu cheguei nos Estados Unidos, lá eu vi um monte de gente falando a mesma coisa. Eu achei que eu era um estranho no meio de um monte de estranho que é igual. Eu me sentia, na verdade, igual aos outros. E aí nós chegamos a um ponto de conversar com o pessoal lá, e o termo ficou tão claro para mim lá, de que Deus quer criar novas estruturas para absorver essas novas gerações que estão vindo. E GNF, acorda para isso. Para a gente é mais fácil do que para qualquer outra estrutura lá fora, porque nós estamos inseridos no meio deles. Nós temos que ser uma igreja missional. Chegou a hora de acordar para isso. O seu melhor convite não é falar, vem para minha célula, vem para o meu culto, não. O seu melhor convite é o seu exemplo. E a palavra de Deus diz que nem as portas do inferno prevalecerão contra você, você sendo igreja e indo para cima deles fazer testemunho de vida.
Peça ajuda aos líderes, se não tem testemunho de vida na sua vida. Se você não consegue mudar de vida, peça ajuda para alguém que já está alguns passos à sua frente. Mas você tem que mudar de vida. Tem que ter comunhão com Jesus. Tem que crescer no cristianismo para levar lá aquela realidade. Não tem como fugir disso. Queremos ser uma igreja missional. A que custo? Eu tenho que abrir mão do meu orgulho e levar Jesus por onde eu ando. Por todo lugar que eu ande. Vou mostrar um vídeo para vocês agora, um pouco estranho. Hoje, cheio dos vídeos hoje, hein? É um pouco estranho por quê? Porque tem uma igreja aí, que não é da fé cristã e tudo, não confessa Jesus como a gente, mas eles se adiantaram no missional nesse ano. E para esse material para mostrar, eu achei um vídeo deles muito bom. Vamos lá, Gabriel, vídeo número 3, é isso? A APL tem investido tempo e recursos para que as igrejas se tornem missionais. Esse tem sido o nosso foco em cada atividade, concílio, treinamento. Mas você se lembra o que é uma igreja missional? Uma igreja missional é focada na comunidade, nas pessoas e no reino de Deus. A igreja missional é um lugar de transição e não um ponto de chegada. Mas nós sabemos que esse processo de transformação passa por muito trabalho e estudo, pois depende de uma mudança de mentalidade. Em 2012, a APL dá mais um passo em direção a esse ideal. Surge um núcleo de desenvolvimento missional. Materiais didáticos para estudo, um seminário de formação para os líderes, vídeos, podcasts, livros, revistas, tudo isso para que pastores, líderes e membros possam cumprir a missão de Deus na terra. Aonde nós queremos chegar? Qual que é o impacto de sermos uma igreja missional? É que nós não estamos preocupados com título, com placa. Nós estamos preocupados em viver Jesus lá fora. Viver Jesus fora das quatro paredes do salão. Viver Jesus por onde nós passarmos. Sabe o que é interessante, igreja? Para mim não é um termo novo de moda. Para mim mais que isso. Para mim é a subsistência da igreja no futuro. Porque hoje no Brasil, nós estamos alguns passos atrás do que os Estados Unidos vive. Eles vieram para cá com evangelismo, com tecnologia para os cultos, com cruzadas. Só que hoje lá, os jovens pararam de ir para a igreja. Porque a igreja se tornou um negócio muito mecânico, muito engessado. E os jovens não estão se interessando por isso. Os jovens da geração do videoclipe, geração de mensagens na MTV em 3 minutos, um monte de mensagem. Eles não estão já na igreja engessada. E qual que é a saída que acharam para isso lá? É sair do comodismo das igrejas, dos lindos bancos de carpete, de couro, e ir lá para fora, onde as pessoas estão. Fazer diferença lá onde as pessoas estão. E aí retornaram esse termo missional, que é do surgimento da igreja primitiva, onde os apóstolos e os discípulos andavam por todos os lados, sendo que eles são discípulos de Jesus, e fazendo outros discípulos de Jesus. Esse termo foi abandonado lá atrás, mas hoje ele está numa bandeira. Eu e a Esther estamos traduzindo alguns livros sobre isso, para começar a comercializar aqui no Brasil e distribuir no Brasil. Eu viajei para alguns lugares para conhecer o que está sendo feito nesse intuito em alguns lugares. Eu e o Caio estivemos com um rapaz em Brasília ano passado, que ele tem, a reunião de discípulos dele, ele tem pessoas que cuidam de um orfanato, de um asilo, que ajudam uma escola pública, que ajudam grupos de bairros,
E isso são as igrejas deles. Eles estão fazendo grupos de missionários nesses lugares. Então eles levantam recursos no culto deles para ir lá ajudar aquele hospital. Então tem uma capelania naquele hospital. Outro para ajudar um asilo, tem uma capelania naquele asilo. Outro no orfanato, outro na escola pública. Esse rapaz viu tudo isso lá fora, no mesmo lugar que eu fui, nos Estados Unidos, e trouxe para Brasília. E tem pregado isso o tempo todo. Nós temos os materiais, temos toda a base bíblica para argumentar que nós temos que ser dessa forma. Eu demorei esse tempo todo pensando como é que eu pregar isso para a própria igreja. Você prega esse tempo todo lá fora. Porque agora eu acho que nós estamos no momento de dar esse salto. Começamos a colocar em prática o discipulado de verdade, pessoa a pessoa. E agora chegou a hora então de irmos lá para fora com o perfil de cristãos missionários. Ser um missional lá fora. Um último slide, Gabriel, por favor, último slide. Essas 4 semanas estamos falando sobre ser um discípulo de verdade de Jesus. E eu quero falar que um discípulo de verdade ele é um discípulo missional. Eu sei daquele quadrinho dos irmãos cara de pau ali? Para ser missional você tem que ser cara de pau. Você tem que demonstrar lá a quem você serve, a quem você segue, sem religiosidade. Todo mundo está preocupado na empresa, a empresa está para fechar, que alegria é essa que você tem? Aí você como crente, eu vou falar, hein? Eis que Deus te diz, tira a sandália dos teus pés agora, vamos lá, descalço. E começa. Espera aí que eu vou colocar meu terno para falar com você agora. Não, nada, Márcio, desculpa, não estou zoando. Eu também venho às vezes com o meu paletó. Mas aí você cria estruturas. Para eu falar, vamos ter que abrir a Bíblia agora aqui, vamos lá. Coloca o louvor no fundo aí. Ou você vai virar e falar assim, puxa, vamos fazer o nosso melhor. Vamos trabalhar fazendo o nosso melhor. Vamos deixar que Deus cuide do resto. Para que eu vou ficar preocupado? Se preocupado não vai mudar nada a realidade que eu vivo. Vou fazer o meu melhor e confiar que Deus cuida do resto. Sabe por quê? Porque eu estou aqui em missão. Eu estou em missão. Por onde eu andar, eu estou em missão. O último versículo. Eu vou ler aqui. Atos 8, 26. Quase acabando, gente. Quase acabando. Atos 8, 26. Falar de Filipe, tá? Mas um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai em direção do sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. E levantou-se e foi, eis que um etíope eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar, regressava, e sentado no seu carro lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes porventura o que está lendo? Ele respondeu: pois como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se sentasse. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abre sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe tomou a palavra e, começando por essa escritura, anunciou-lhe a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao lugar onde havia água. E disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito,
se crês de todo o coração? Respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, que jubiloso seguiu o seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto, e indo, passando, evangelizava todas as cidades, até que chegou a Cesareia. O que ele fazia em todas as cidades? Ele evangelizava. Gente, eu imagino Filipe, acabou de ser ungido diácono, está lá andando, e fala para mim, alguém anda por aí e aparece dinheiro para comer? Não, né? Dinheiro para comer? Não. Se alguém anda por aí e aparece dinheiro para comer, me avisa onde é. Porque eu tenho que trabalhar e muito para comer. Só que aí, Filipe está viajando. Eu imagino Filipe trabalhando nos lugares, fazendo contatos, relacionamentos, até que um dia ele está andando pela rua e vê uma carruagem. E ele vê ali uma oportunidade de falar de Jesus. Ele fala de Jesus com o eunuco, batiza o eunuco. E ali diz que ele vai para Azoto, no caminho de Cesareia. E cidade por cidade que ele ia, ele ganhava pessoas para Jesus, conforme ele ia passando. Essa é a nossa vida, queridos. Ganhar pessoas para Jesus por onde nós passarmos. Somos chamados para isso. Nós vivemos uma missão. Vivemos em uma missão. O missionário no campo, ele não está preocupado com os assuntos dele. Ele está preocupado com os assuntos do Deus que ele representa. Da razão da vida dele. Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos vida e comunhão com o Pai. E para que levássemos essa comunhão a outros. A melhor maneira de transformar um lugar é ser como Jesus é. Onde nós estivermos. Último vídeo. Gabriel, por favor. This is the missional church. Simple. In the past, North American churches have spent large amounts of resources to construct the most attractive places imaginable for the community in which they were situated. The goal was to offer great music, compelling teaching, and a host of programs for the purpose of gathering communities together. Anyone who wanted to come was welcome, and church members were encouraged to invite their friends and neighbors. Generally, people had a pleasant experience. The people who came and were cared for seemed relatively similar. Education, income, pastimes, race, struggles, and histories seemed to be almost identical. Eventually, someone asked the question, what about all the people who aren't like us but who live around us? Why aren't they here too? In response, many North American churches increased their marketing budget, started direct mail in the community, and took out ads in local papers. They also bought radio time, released a fresh web page, and offered to host the world's greatest event. The gathered church was determined to attract and stir up new interest in a culture that was increasingly backing out of regular church attendance. Church members relied on the church to do the work of conveying God's story in the world. If someone could be brought to an event, they could hear about Jesus from an ordained pastor. Inviting people became synonymous with evangelism. Having a healthy gathered church with effective small groups, children, youth, and Sunday morning ministries is essential. However, there is more that Jesus wants us to embrace when it comes to impacting our city, our nation, and our world. The
The missional church, on the other hand, scatters its members to be the church in the community 24/7. The church trains, resources, encourages, and challenges its people to live out the good news in their community by growing in acts of service. Ever heard that before? Let's face it, there are a number of people who are suspicious of the church and its marketing efforts. However, the missional church sends out its members to live among people unfamiliar with church customs, songs, and what it holds sacred, just like a foreign missionary. The missional church recognizes then that every believer embodies the life of the church in their neighborhood, in their school, their place of work, each one of them telling God's story in the context of compassionate and genuine relationships. Bethel wants to be a missional church, both gathered and scattered. Responding to the heart of God, transforming the heart of the city, the nation, and the world. It's that simple. Legal, né? É uma excelente forma de mostrar para as pessoas aí fora, que estão na internet o dia inteiro, o pessoal que gasta mais tempo no Facebook do que qualquer outra coisa que faz a vida. Geração Facebook. Mas uma ótima maneira de mostrar que a nossa vida ela tem que ser uma perseguição. Não por ter mais coisas e comprar mais coisas. Não por levantar bens e conquistar bens. Mas uma perseguição por transformar o mundo em que nós estamos, levando Deus para eles. Amém, igreja? Estão me entendendo? Hoje eu fico até mais à vontade de usar o termo missional com vocês agora. Acho que é mais fácil de entender dessa forma. E falar para você que isso Deus espera de você. Daqui a algum tempo nós devemos ver aí fora o povo preocupado. Porque ninguém quer ouvir a palavra de Deus. Hoje em dia, o povo está sedento pela palavra de Deus. E até está fácil de encontrar ainda aqueles interessados em ouvir um pouco sobre a palavra de Deus. Mas os jovens que hoje gastam tempo na internet o tempo todo, nas festas, nas raves e tudo mais, eles não conseguem ver interesse em por que servir a Deus. Eles não conseguem ver esse interesse. E às vezes nós mesmos vamos entrar num looping de não conseguir, buscar e não conseguir, buscar e não conseguir, e tem que nos esforçar para poder fazer alguma coisa para Deus. Porque não caiu a ficha que nós somos missionários nesse mundo. Gente, eu vivi dias lindos lá na Zâmbia. Lindos. Eu tinha dois pensamentos na Zâmbia o tempo todo. Um pensamento é: como é que a GNF e a minha casa estão lá em São Paulo? Ligar para ela todo dia, tudo bem aí? Como é que estão as crianças? Como é que estão as contas? Como é que estão as pessoas? Algum problema, alguma briga, alguma discussão? Algum casamento com problemas? Eu preciso ligar para alguém? Essa era uma preocupação que eu gastava 1 hora do meu dia. Segunda preocupação: eu preciso me consagrar. Preciso estudar, me preparar, porque daqui a pouco eu estou pregando. Todo dia era assim. Aí ele falava: olha, hoje vamos num bairro que tem um pouco mais de condição financeira. Lá todo mundo fala inglês. Você vai chegar 1 hora antes para poder andar na rua com os meninos, poder tomar um refrigerante no bar, passear um pouquinho. Ou não, hoje num estado que é um pouco mais pobre, você vai ter um tradutor traduzindo de inglês para Bemba. Lá, eles não têm tanto conhecimento, tem que ser mais simples a palavra. Olha, hoje vamos numa igreja que adora 10 horas por dia. E os jovens não vão lá naquela igreja. E vão hoje porque tem um brasileiro lá, que é você. Então a palavra hoje é voltada para os jovens. Então cada dia me davam
qual que era a realidade do lugar que a gente ia pregar. Eu tinha que me preparar para aquela realidade. Dias maravilhosos. Teve cultos de mais de 100 pessoas curadas. Para a glória de Deus. Só que isso não difere da realidade que eu tenho que ter aqui. Quando eu acordo de manhã, eu tenho que pensar, eu vou para um trabalho e que metade é um trabalho público. Beirando uma depressão. Beirando uma vida sem sentido, porque não tem muito o que buscar. A outra metade são pessoas que não têm o menor interesse com a igreja. Alguns supersticiosos, outros pós-modernos, pós-cristãos. Como que eu vou agir lá? O que eu espero realizar hoje? Querido, a sua realidade é a mesma. A pergunta é, qual é o propósito da sua vida? E a resposta é, ser um cristão missional por onde você anda. Sabe qual é o seu campo missionário? É onde você anda, é o seu campo missionário. Você vai viver todos os dias com pessoas com a vida destruída, precisando de Deus. E elas têm bloqueios para ouvir a palavra de Deus, porque foram decepcionadas em igrejas, conheceram cristãos que não dão testemunho, ouvem na mídia escândalos. Elas têm bloqueios com a palavra de Deus. Elas acham que a Bíblia ela é interpretada da forma que a pessoa quiser. Nós sabemos que não é, amém, igreja? A mensagem da Bíblia é clara. Você arrepende dos seus pecados, conhece Jesus e tem a vida eterna. Mas eles não vão ouvir essa mensagem, a não ser que a sua vida seja diferente. Queridos, eu lamento dizer, mas se pegar 10 pessoas no trabalho, 6, 7 estão vivendo adultério hoje. Tem um amante, uma amante. Tem namorados, namoradas pela internet. Essa é a realidade aí fora. Eles trabalham um mês inteiro esperando vir o pagamento para encher a cara e fazer uma festa. Vida sem esperança. Passa uma menina com a roupa curta no trabalho. O cara que não olhar, ou falar que ele é gay, ou ele é algum fanático. Essa é a realidade lá fora. Fazem um comentário maldoso de alguém, homens e mulheres juntos, fazem um comentário maldoso e fofocam ali. Quem estiver ali fazendo é o santarrão, é o fanático. Mas na hora que um deles está doente, é um santarrão e fanático que eles procuram para orar. Que seja você, que seja eu, que sejamos nós. Qual é o propósito da sua vida? Esse mundo está transformado aí fora, quando pessoas iguais a Jesus, com o comportamento de Jesus, mostrarem lá fora o que é viver corretamente. Nascemos para isso. A identificação tem que ser automática. Igual os discípulos de Antioquia. Eles têm que olhar para você e falar: esse é um cristão. Esse é um cristão. Eu não sei por onde você tem andado. Eu não sei hoje qual é a realidade da sua vida. Eu não sei. Eu não sei qual é, de 0 a 100, o quanto você está feliz. O quanto há felicidade na sua vida. Eu sei que você está numa missão. Eu sei que você vive no meio de um mundo de pessoas que não têm interesse em Deus. E que a sua vida vai demonstrar que é necessário ter interesse em Deus. Amém, igreja?
viver de 70 a 80 anos. Alguns vão chegar a 100. Jesus viveu 3 anos no ministério. Em 3 anos, sabia exatamente qual era o propósito da vida dele. Que era morrer por esse mundo. Qual que é o propósito da sua vida? Feche os olhos. Feche os olhos. Senhor, em nome de Jesus, quero te pedir, Senhor, que você tome nosso coração nesse momento, Senhor. Nós queremos nos entregar à sua missão, Senhor. Queremos ser missionais. Queremos, Senhor, nos entregar, Senhor, como missionários no campo. Porque este mundo aí fora, Senhor, nossa vizinhança, nossos trabalhos, nossos estudos, são o nosso campo missionário. Senhor, te pedimos perdão, Senhor, porque não temos te buscado apropriadamente, não temos nos preparado apropriadamente para sermos missionários. Não temos, Senhor, lutado para que a nossa vida esteja no altar como deveríamos. Não temos, Senhor, imagina a nossa família como uma família missionária no campo, regada à oração, à adoração, ao estudo da Tua Palavra, Senhor. Senhor, te pedimos perdão, Senhor, porque a Tua Palavra diz que um guerreiro numa guerra, ele não milita por si próprio, ele milita e luta por aquele que o enviou, e as armas da batalha dele não são carnais, mas são poderosas em Ti, Senhor. E nós queremos, Senhor, ser guerreiros desse mundo, para transformar esse mundo, vivendo como Jesus viveu, tendo os valores restaurados em nossas vidas. Nos perdoa, Senhor. Nos capacita, Senhor, para atrair pessoas a Ti com a nossa vida, com o nosso exemplo de vida. Não queremos fazer cultos, espetáculos, cultos cheios de efeitos para atrair pessoas. Nós queremos prestar nosso melhor culto a Ti, Senhor, mas que a nossa vida seja um atrativo, que nossos testemunhos de vida sejam um atrativo, Senhor. Nosso comportamento, nossas ações, perfeitos nunca seremos. Nós queremos melhorar um pouco a cada dia, Senhor, na Sua semelhança. Nos alcança, Senhor, por favor. Nos ensina, Senhor, a usar as ferramentas que o Senhor nos dispõe. Nos ensina, Senhor, a levantar a bandeira e pedir ajuda. Porque temos que estar bem, Senhor, contigo, para Te levar para as pessoas, Senhor. Queremos ser discípulos de verdade de Jesus. Jesus pregava enquanto estava no campo, na cidade, contava histórias, ensinava os discípulos com comportamento. Nós também queremos, Senhor, ser como Jesus era. Nesse lugar, Senhor, toca nossas vidas. Dependemos de Ti, Senhor, para tudo. Toca as nossas vidas. Estamos entregues às Suas mãos, Senhor. Toca as nossas vidas. Precisamos de Ti, Senhor. Queremos ser uma igreja missional. Uma igreja missional, ela é composta por pessoas missionais.
Oramos pela África, Senhor, pela Índia, pela China. Também queremos orar pela Vila Bartina, Senhor, pela Oliveira, por São Miguel, por Itaquá. Nos capacita, Senhor. Nós sermos missionários 24/7. Nós sermos missionários na sala da minha casa, no bar da esquina. Por favor, Senhor. Peça a Ele, igreja, para te capacitar. Você sabe o que te falta. Você sabe o quanto te falta a presença dEle. O quanto falta na sua vida ser corrigida. Peça a Ele. Abra sua boca e peça a Ele. Se você realmente acredita que Ele ouve a sua oração e te capacita, peça a Ele agora. Peça a Ele agora. Peça a Ele para dar satisfação na sua vida. Felicidade. Aleluia. Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é a alegria, a satisfação do Espírito. O Espírito de Deus, Ele está o tempo todo buscando pessoas que queiram ter suas orações dirigidas, suas vidas dirigidas. Peça a Ele agora. Faça oração de entrega agora. Se você realmente acredita, ore a Ele, abre a sua boca e ore, peça, Senhor, me capacita, Senhor. Se eu não tenho forças por mim mesmo, me capacita para ser um missionário ou missionária. Peça agora. Faça oração a Ele. Senhor, troca os nossos corações, Senhor, por um coração missional, por um coração que entende o chamado, a necessidade, por um coração que enxerga essa vida aí fora destruída. Faça oração a Ele, não para não, insista. A palavra diz que o Senhor não negaria aqueles que oram e pedem a Ele de dia e de noite, por mais de sua presença. E se você quer admitir hoje que você precisa de mais dele, peça agora. Peça agora. Mas você fala assim, Senhor, eu não sou missionário. Senhor, eu não vou enganar ninguém. Hoje a minha vida não serve, Senhor, para pregar e ministrar para ninguém. Porque hoje eu mesmo tenho satisfação com a minha vida. Fique de pé, quero orar por você onde você está. Para que a partir de amanhã você tenha esse passo de falar, eu quero ser um missionário do Senhor. Mas se hoje a sua realidade é outra, você fala assim, não, eu não sirvo hoje para isso. Minha vida está destruída, eu quero a reconstrução da minha vida. Fique de pé no seu lugar para orar para você. Não tenha vergonha não. Se sua vida hoje está destruída, falou, eu preciso hoje reconstruir a minha vida. Peça um novo coração ao Senhor. Não tenha vergonha de admitir não. Você que está tentado, ore pela sua vida aí, pedindo mais de Deus. Para que a gente possa ser um missionário, uma missionária melhor. Mas se a sua vida hoje não está em condições de ser um missionário, fique de pé no seu lugar. Você tem que colocar sua mão no seu coração. Fala comigo assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus, reconstrói minha vida. Eu jogo fora os meus conceitos do passado, os meus bloqueios. Eu quero uma
uma nova vida na tua presença. Eu quero ter satisfação no Espírito. Eu quero ter alegria no Espírito. Eu quero ser usado para a honra e a glória do teu nome. Eu quero ser usado para levar Jesus com a minha vida por onde eu andar. Eu preciso de ti, Senhor. Eu me entrego a ti, Jesus. Confessarei os meus pecados todo dia. Vou te adorar todo dia. Jogarei fora tudo que te desagrada. Todo dia. Me fortalece. Me ajuda a ser fiel. Para a honra e a glória do teu nome. Eu te peço. Me humilho. Em nome de Jesus. Agora aí com essa música. Jesus. Pode ficar de pé, igreja? Teu coração seguras. Eu quero que tua mão toque em mim. Preciso te conhecer, saber mais de ti. Meu coração, transforma meu coração, arranca meu coração, arranca meu coração, coração igual ao teu, me dá um coração igual ao teu. Cante, igreja, muda meu coração. Muda meu coração, transforma meu coração, transforma meu coração, arranca meu coração, arranca meu coração, e me dá um coração igual ao teu, e me dá um coração igual ao teu. Saber mais de ti. Feche os olhos e cante a ele, cante. Muda meu coração, transforma meu coração, transforma meu coração, arranca meu coração, arranca meu coração. Muda
Senhor que largou os céus, todo o conforto nos céus, os anjos te adorando, tudo à sua disposição, se esvaziando da sua glória e vindo viver nessa terra de uma forma tão fraca como a nossa, sujeita a todo. Oh, Senhor Jesus, o Senhor escolheu morrer em nosso lugar, sofrer em nosso lugar, pagar o preço pelo nosso pecado. Queremos um coração igual ao teu, um coração que entrega, um coração de humilhação, um coração de sujeição, um coração que ama os perdidos. Senhor Jesus, o Senhor nos deu um exemplo que eu não tenho que estar 100% para preocupar com os outros, porque o Senhor estava naquela cruz, morrendo, sofrendo, com dor, e ainda assim não orou por si mesmo, orou pelos outros, perdoou os pecados, intercedeu pelos que te matavam. Queremos ser uma igreja missional. Não temos que ter condições financeiras ou estrutura para se preocupar com os de fora. Queremos hoje mesmo, Senhor, olhar para os de fora e amá-los, nos preocupar com eles. Amanhã mesmo, Senhor, sermos missionários no trabalho, na escola, na nossa família, na vizinhança. Peça a Ele, igreja, para te capacitar. Você não tem que estar 100%. Você tem que ter um coração como o dele. Se preocupar com os outros. A vida faz mais sentido quando nós não somos o alvo dela. Quando nós não somos a preciosidade dessa vida. Quando o nosso conforto e bem-estar não é o tesouro da nossa vida. A vida se torna mais legal, mais prazerosa, mais satisfatória. Quando ter coisas não é o principal objetivo. Quando levar junto, Jesus é o objetivo. Quando a minha preocupação não vai ser bem sucedido, vai ser um adorador. Quando a minha preocupação não é satisfazer a minha carne hoje, mas é negar a minha carne e não pecar. Xandei, Baracana! Peça a Ele. Tenha coragem, feche os olhos e peça a Ele. Fala, Senhor Jesus, eu quero te representar. Eu quero te entregar minha vida quebrada. Eu quero te entregar minha vida falida. Eu quero te entregar a minha carne pecaminosa, a minha falta de estrutura. Eu quero te entregar a minha fragilidade como cristão. Ora Ele agora e entregue e fala, Senhor Jesus, me ajuda. Me ajuda, Senhor Jesus. Ora Ele e fala, Senhor Jesus, me ajuda. Eu quero te entregar esse cristianismo pobre que eu tenho. Eu quero te entregar, Senhor Jesus, essa vida fraca, totalmente dependente de ti. Eu quero te entregar essa vida cheia de dúvidas, essa mente cambaleante. Senhor Jesus, eu não tenho muito, Senhor Jesus. Eu não tenho muito, mas o que eu tenho eu te dou, Senhor Jesus. Se entrega a Ele agora. Missionário, onde o Senhor me enviar, eu me entrego. Eu vou dizer que o Senhor restaura famílias, mesmo tendo problema na minha família. Eu vou dizer que o Senhor restaura vidas financeiras, mesmo tendo coisas para pagar. Eu vou dizer que o Senhor liberta
funcione 100% liberto. Porque a sua palavra é verdade. Mesmo quando eu não consigo vivê-la toda. Faça-se entrega a Ele agora. Não deixe para amanhã. Entregue tudo que você tem a Ele agora. O Senhor Jesus disse que com 5 pães e 3 peixes Ele alimentou 5.000. O Senhor Jesus diz Senhor Jesus diz que se a semente não morrer, ela não germinará e não dará frutos. Se entrega a Ele agora. Se entrega a Ele agora. As nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar. Lado aí. Hoje não deu para abrir ali ainda pra gente já mostrar a sala das crianças. Vai prosseguir a reforma lá. Você está aqui? A minha blusa. Está viva não? Pode dar a mão lá. Vamos orar? Feche os olhos. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, por essa porta aberta, Senhor. Onde podemos compartilhar a sua palavra, podemos te adorar. Senhor, guarda aqueles que não puderam vir hoje, Senhor. Protege cada um deles. O Senhor conhece a história de cada um e o que cada um está passando, Senhor. Senhor, colocamos nas suas mãos a vida da Deise e do Emerson. Console, Senhor, os corações da família da Deise, Senhor. Senhor, e que eles consigam voltar bem de viagem, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, alcança a Silvia lá agora, Pai. Cobre ela com o sangue do Cordeiro, Pai. Restaura a saúde dela, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nos dá uma semana abençoada na Tua presença. Nos livra de roubo, Senhor. Nos livra de assalto, de bala perdida, Pai. De sequestro relâmpago. Nos livra, Senhor, de confusões no trabalho, de fofocas na rua. Nos livra do adultério, Senhor. Nos livra da impureza sexual, da bebedice, Senhor, das drogas, em nome de Jesus. Nos livra, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, nos cobre com o sangue do Cordeiro, Pai. Nos enche do Teu Espírito Santo.
e nos capacita para ser missionários por onde nós andarmos, Pai. Queremos ser cristãos missionais. Queremos ser uma igreja missional que cumpra a sua missão nesse mundo, Pai, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, Pai, que o amor de Deus, Pai, o Pai que nos ama e que entregou Jesus por nós, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, nosso Mestre, o nosso discipulador maior, a nossa referência de vida, e que o poder, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, o Espírito Santo, nosso melhor amigo, aquele que nos dirige, aquele que nos ensina como orar, que seja conosco não só hoje, não só essa semana, mas para todo sempre, por todos os momentos. Que seja conosco nas madrugadas quando orarmos, nesses dias de jejum. Que seja conosco nas ruas de sextas-feiras. Xanderei Baracanás. Que seja conosco nessa semana de forma indescritível. Que seja conosco usando revelação dia após dia, palavras de conhecimento e cura, palavras de poder, declarações, Sotanacanas, e que nos dirija, desde pequenas decisões até as grandes, em nome de Jesus. E que a igreja diga? Amém. Deus abençoe a sua vida. Conversa de nossos irmãos, aí estamos encerrados. Amém?